Você já teve que contar as suas histórias pessoais e profissionais em uma entrevista de emprego, correto? E a pergunta que eu te faço, e aí, como que foi? Você conseguiu se comunicar bem? Você conseguiu impressionar o recrutador? Se você teve alguma dificuldade, fica comigo que esse vídeo é para você. Outra coisa bem importante, esse vídeo ele vai ser mais longo. Porém, se você quer passar em uma entrevista de emprego, eu considero você assistir e ter aí do seu lado um papel e uma caneta para anotar as informações que eu vou te passar agora. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal e prepara aí e vamos para o vídeo. Muito bem, agora então a gente vai ver aí como responder, perguntas comportamentais na entrevista de emprego. Com certeza, uma das grandes dificuldades devido ao nervosismo, à ansiedade e ao processo mesmo da seleção é nós contarmos histórias com começo, meio e fim de uma forma que a gente convença o recrutador. Deixa o teu papel e a tua caneta aí no cantinho que você vai ter que rabiscar logo logo, tá? Eu quero te explicar alguns pontos importantes. Quando a gente fala em entrevista de emprego, é importante nós termos clareza do processo. Tá? Tendo clareza, sabendo realmente o que está acontecendo e por que está acontecendo isso, você vai conseguir de uma forma muito rápida diminuir a tua ansiedade, o teu nervosismo, para você ir bem na entrevista e raciocinar de uma forma inteligente. Por isso, qual é o objetivo do recrutador? Você saberia responder essa pergunta? Anota aí no teu caderninho e responda para você. Depois, claro, vai analisando o conteúdo que eu preparei nesse vídeo para você. Eu coloquei aqui como ponto principal, tá, do recrutador na entrevista de emprego é entender as suas soft skills, ou seja, suas habilidades comportamentais. O recrutador ele já pegou o teu currículo, ele já analisou o teu currículo profissionalmente, então as suas hard skills já estão alinhadas com o que a empresa quer, senão eles não chamariam você para a entrevista. Agora, na entrevista, ele quer que você transmita essas informações que você tem técnica e que mostre teu comportamento, as suas habilidades comportamentais. Por quê? Porque nós trabalhamos e lidamos com pessoas, então a gente precisa saber, se comportar corretamente para trabalhar em equipe, para poder agir na hora certa, para convencer o cliente, enfim, todas as áreas precisam ter habilidades comportamentais para poder fazer com que a empresa, de certa forma, funcione de uma forma coerente. Então, se você tem clareza disso, você já vai saber, poxa, ele quer saber as minhas habilidades comportamentais, então eu tenho que me comunicar bem com o recrutador, tá bom? Nós vamos ver aqui as 5 principais habilidades comportamentais que você precisa trabalhar em você. Se você nunca parou para analisar sobre isso, coloca na lista aí o que você precisa começar a trabalhar a partir de hoje. Sua adaptabilidade, trabalho em equipe, que eu comentei antes, a sua comunicação, a sua resolução de problemas e a sua liderança. Mas, Cris, eu não sou líder de ninguém. Gente, todos nós somos líderes. Nós precisamos amplificar isso que nós temos dentro de nós. Resolução de problemas. Todos temos que aprender a resolver problemas. E resolver problemas, na maioria das vezes, é enfrentar o que a gente não quer enfrentar. É discutir sobre problemas que talvez, poxa, deixa lá para o líder resolver, deixa lá para o meu gestor resolver. E aí você acaba ficando de lado, não conseguindo dessa forma se destacar na empresa, ganhar promoções, subir de cargo, enfim. Vamos trabalhar tudo isso para que você consiga mudar, para que você consiga ir para o próximo nível. Comunicação, então, é imprescindível. Sem comunicação você não resolve problema, sem comunicação você não consegue ser um líder, sem comunicação você não consegue desenvolver um trabalho em equipe de qualidade. E adaptabilidade é o teu potencial, o teu poder, de se adaptar ao novo, a dificuldades, a estratégias, enfim, a tudo que acontece no dia a dia dentro de uma empresa. A gente precisa estar preparado para nos adaptarmos, ok? E aqui a gente vai aprender também como responder de uma forma simples e direta essas perguntas, para que a gente consiga ter calma, paciência, tranquilidade e passar as informações de forma coerente utilizando a técnica STAR, ok? Que é situação, tarefa, ação, resultado.
Beleza? Isso a gente já vai ver agora. Eu vou colocar algumas perguntas, já vou trazer a resposta e a gente já vai conseguir identificar essa técnica. E com certeza, com essas informações, você consegue montar aí as suas respostas, referente, a claro, à sua experiência, às suas competências, às suas habilidades. Então, a primeira, adaptabilidade. O recrutador pode fazer a seguinte pergunta para você e você vai entender como responder. Conte-me sobre uma vez em que você precisou se adaptar a uma mudança inesperada. Toda empresa tem mudança inesperada. Tem setores que você tem mudanças inesperadas diariamente. Tem empresas que atualizam software, tem gente nova na equipe, troca de líder, tudo isso são mudanças que acontecem na empresa que muitas das vezes não está no seu controle. Então vamos ver como nós podemos responder e usar a técnica STAR. Na minha última experiência, a empresa decidiu migrar para um novo sistema de gestão de projetos com apenas 2 semanas de antecedência. Meu papel era garantir que a equipe estivesse preparada para usar o novo sistema sem afetar a produtividade. Eu organizei treinamentos rápidos, criei um guia de referência e fiquei disponível para tirar dúvidas da equipe. A transição foi suave e a equipe conseguiu usar o novo sistema sem atrasar os prazos dos projetos. Aqui eu coloquei um texto maior porque são respostas aonde você vai levar mais tempo, você precisa contextualizar essas informações. Então aqui você consegue identificar de uma forma bem direta a técnica STAR. Na minha última experiência, a empresa decidiu migrar para um novo sistema de gestão de projetos com apenas 2 semanas de antecedência. Então aqui a gente já tem a situação. Eu estou contando para ele o que aconteceu, né, referente à pergunta que ele fez. Agora eu preciso explicar o que aconteceu. Meu papel era garantir que a equipe estivesse preparada para usar o novo sistema sem afetar a produtividade. Ou seja, eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo, eu tinha uma tarefa a ser desenvolvida. E agora, o que eu fiz? Eu organizei treinamentos rápidos, criei um guia de referência e fiquei disponível para tirar dúvidas da equipe. Ou seja, eu tinha um papel, uma missão que eu tive que fazer, né, tomar algumas atitudes, algumas ações para buscar esse resultado, né, que a empresa estava querendo. Então, o que eu fiz aqui? Eu me organizei, eu organizei treinamentos rápidos para a equipe. Eu fiquei disponível, eu estudei sobre o que estava acontecendo nas mudanças ali. Então isso mostra para o recrutador que você está contando uma história com começo, meio e fim e com coerência, tá? Bastante importante. E agora, qual foi o resultado? O que você conseguiu com isso? Foi positivo? Foi negativo? A transição foi suave e a equipe conseguiu usar o novo sistema sem atrasar os prazos dos projetos. Você consegue perceber que aqui eu conto uma história direta, sem precisar ficar lá porque aconteceu isso, fulano, beltrano fizeram aquilo, e aí você acaba se enrolando muitas vezes em contar a sua história. Então é bastante importante você ter noção dessa informação para você poder adaptar à sua realidade, a empresa que você trabalha, o conhecimento que você tem, a história que você tem aí, pessoal e profissional. Espero que essa dica de adaptabilidade aqui já possa estar te ajudando. Anota no teu papel e não esqueça de deixar um joinha para nós aí, tá bom? E agora, trabalho em equipe. O recrutador também pode fazer perguntas cabulosas para você e talvez você acabasse perdendo na hora de responder o recrutador. Dê um exemplo de quando você trabalhou em equipe para alcançar um objetivo desafiador. E aí, você já passou por isso? Quais foram as suas dificuldades nesse processo? Quais foram as suas vitórias nesse processo? Aqui vamos ver uma resposta também seguindo a técnica STAR. Durante o primeiro projeto na faculdade, olha que ele está contando algo na faculdade, não é algo experiência profissional. Então você pode sim usar de diversas artimanhas aí para responder ao recrutador. Nossa equipe tinha que entregar um trabalho complexo em um prazo curto. Meu papel era coordenar as tarefas e garantir que todos contribuíssem de forma eficiente.
Eu dividi o projeto em etapas, atribuí tarefas de acordo com as habilidades de cada um e organizei reuniões diárias para acompanhar o progresso. Conseguimos entregar o projeto no prazo e ele foi elogiado pelos professores como um dos melhores da turma. E aí, conseguiu entender a história que eu estou contando aqui para você? Ficou coerente? Então vamos ver aqui a técnica START. Situação: durante o projeto na faculdade, nossa equipe tinha que entregar um trabalho complexo em um prazo curto. E aí? Nós temos uma situação, temos um problema a ser resolvido. O que eu fiz agora? Qual era a minha missão? Qual era meu objetivo? Qual era a minha tarefa? Meu papel era coordenar as tarefas e garantir que todos contribuíssem de forma eficiente. Então eu tinha um compromisso aqui, certo? E aí o que aconteceu? Eu dividi a ação que eu tive que tomar. Eu dividi o projeto em etapas, atribuí tarefas de acordo com as habilidades de cada um e organizei reuniões diárias para acompanhar o progresso. Foi a ação que eu tive, Foi a decisão que eu tive ali para buscar atingir o melhor resultado possível. E aí, qual foi o resultado? Conseguimos entregar o projeto no prazo e ele foi elogiado pelo professor como um dos melhores da turma. Então consegue perceber que eu estou contando uma história, uma experiência passada de forma direta, objetiva e contextualizada com o que aconteceu, com começo, meio e fim, sem ficar me enrolando demais, sem ficar perdendo muito tempo na hora de contar a minha história, principalmente nesse tema aí que é muito importante dentro da entrevista. Beleza? Papel e caneta, espero que você esteja anotando aí para você rever depois, assistir esse vídeo novamente, tirar um print, anotar essas perguntas, ver como é que essas respostas poderiam se encaixar nas tuas atividades, no que você já tem realizado na sua vida. E a comunicação? Aqui a gente também tem, A pergunta: conte-me sobre uma vez em que você precisou explicar uma ideia complexa para alguém. E aí, você já teve que contar algo e isso era meio difícil de explicar? E o que você fez e como foi a sua história? Você conseguiu engajar com as pessoas, fazer com que as pessoas entendessem a mensagem que você quis ou queria transmitir para elas? Vamos pensar aqui usando a técnica STAR. No meu estágio, precisei explicar um relatório técnico para um cliente que não tinha conhecimento na área. Aqui já estamos vendo que nós temos uma situação, um problema, correto? Meu desafio, meu objetivo, minha meta, minha tarefa, meu compromisso. Meu desafio era garantir que o cliente entendesse os dados e as recomendações do relatório, uma atividade que possivelmente vale pontos na universidade, e aí eu precisava fazer com que isso acontecesse de uma forma real, certo? Beleza, esse aqui foi o meu desafio, a minha tarefa, o meu objetivo. E aí o que eu fiz? Qual foi a ação que eu tomei? Eu simplifiquei a linguagem, usei exemplos práticos e criei um resumo visual com gráficos de bullet points, sabe? Quando você coloca assim aquelas bolinhas assim e coloca as informações de uma forma mais clara e mais simples. Isso ajudou para que conseguisse passar as informações para esse cliente. Então é importante eu contextualizar e colocar alguns pontos do que eu fiz para o meu objetivo. E qual foi o resultado que eu tive? O cliente entendeu o relatório e aprovou as recomendações, o que resultou em um novo contrato para a empresa. Olha que bacana esse processo, essa história, com um resultado, claro que nem todos são positivos, mas aí você precisa ser estratégico também e buscar colocar resultados positivos nas suas respostas. Então é bastante coerente você pesquisar aí dentro da área da comunicação umas 2 ou 3 histórias que você consiga usar essa técnica STAR, colocando essas informações dessa forma para ficar fácil você explicar para o recrutador depois. E se você tem alguma dificuldade na comunicação, em se expressar, eu criei um e-book, gente, Comunicação Sem Limites, que ele é um passo a passo. Passo 1, passo 2, são 5 passos para você utilizar e aprender a construir a sua história com narrativa, com explicações técnicas e principalmente se preparar para a sua apresentação. Com certeza, além de treinamentos de comunicação, palestras, cursos de oratórias que você deve fazer para melhorar a sua comunicação, esse aqui é um guia de bolso para que você que já se comunica bem poder revisar rapidinho, para você que tem dificuldade poder olhar, analisar e estudar esse material para se preparar para uma entrevista,
para uma fala na universidade, quem sabe para vender um produto novo que chegou na sua empresa. Com certeza esses passos que eu preparei aqui vão ajudar você. Ele está com uma oferta especial agora de R$ 39,90. Então tem um link abaixo do vídeo, ou se não, você pode me chamar no WhatsApp, que eu deixo também sempre aqui no canal, para que eu possa te enviar o link e você poder fazer a aquisição. Para quem adquirir esse material agora, enquanto está em oferta, eu estou criando um grupo para que a gente consiga evoluir juntos na nossa comunicação. Então a gente pode trocar feedbacks, trocar figurinhas, conversar, contar as nossas experiências dentro desse grupo. Isso é muito valioso e você não vai pagar nada por estar dentro do grupo, apenas o valor do e-book. Se você tiver interesse, ou comenta abaixo desse vídeo ou clica no link que vai estar na descrição para você ter acesso. Resolução de problemas. E agora, meu amigo, você já resolveu algum problema? Conte-me sobre uma vez em que você resolveu um problema difícil. Então ele está sendo específico, ele não quer qualquer probleminha que você ajudou a resolver, ele quer um problema difícil. E aí você precisa contar uma história envolvente, bacana, realista e que possa ser coerente, tá? Olha aí, no meu trabalho anterior o sistema de estoque estava gerando relatórios incorretos, o que causava atrasos nas entregas. Então aqui a gente já identificou um problema, certo? Meu papel era identificar a causa do problema e implementar uma solução, a minha missão, meu objetivo, minha tarefa, o que eu tinha que fazer. O que eu fiz? Eu analisei o sistema, identifiquei um erro na configuração e trabalhei com a equipe de TI para corrigi-lo. Isso aqui pode ser um problema muito simples, tá, gente? Mas é algo detalhado que a gente conta e a gente transmite isso para o recrutador que traz o objetivo que a gente quer, tá bom? Ser entendido e que essa história possa aí trazer resultados, que é fazer com que você consiga passar na entrevista, beleza? E qual foi o resultado? Os relatórios voltaram a ser precisos e os atrasos nas entregas foram reduzidos em 30%. Isso você vai ver dentro de empresas que têm dificuldades, que com simples passos nós atingimos resultados incríveis, que muitas das vezes, porque a gente está muito preso, né? Sem ter ideias, sem buscar conhecimento, a gente acaba não conseguindo resolver problemas que, se nós estivéssemos atualizados, capacitados e tudo mais, seria muito mais fácil. E a comunicação vai fazer toda a diferença, gente. Principalmente, você pode ver que nesse problema aqui, né, a pessoa foi conversar com o pessoal de TI para resolver. Então precisa explicar qual era o problema, o que estava acontecendo, como isso interferia no dia a dia da empresa, nos resultados, né? E aqui depois no final aí teve aí uma redução de 30%, isso é muito bacana, resultado muito positivo, tá bom? E agora a gente tem ainda a questão da liderança, né? Você que diz, eu não sou líder, você é líder sim, todos nós somos, temos capacidade de liderar. Só precisamos aí enfrentar os nossos desafios e os nossos medos. Dê um exemplo de quando você liderou uma equipe para alcançar um objetivo. Pensa um pouquinho. Na sua vida pessoal e profissional, quantas vezes você foi lá na frente, assumiu o risco e fez com que todos trabalhassem junto em prol de um objetivo? Quantos projetos você participou que você se tornou líder do projeto ao trazer novidades, ao trazer ideias, ao buscar resolver problemas, tá bom? E usando a técnica aqui a gente vai ver como responder uma pergunta nessa linha, tá? Na minha última experiência, a equipe de marketing estava com dificuldades para atingir a meta de leads mensais, ou seja, conseguir trazer gente para dentro da empresa. Prospectos a clientes, tá? E aí, esse é um problema que a gente tinha para resolver. O que eu fiz? Qual que era a minha tarefa? Qual que era a minha missão? Qual era o meu compromisso? Como líder de equipe, meu desafio era aumentar o número de leads em 20% em um prazo de um mês ou 30 dias. Eu tinha uma tarefa bem complexa para fazer aqui, então eu tinha que estudar, né? Tinha que me dedicar. E o que eu fiz? Quais foram as ações que eu tomei? Eu implementei uma nova estratégia de conteúdo, organizei treinamentos sobre técnicas de SEO e acompanhei o desempenho diário da equipe. Então, através do meu conhecimento, dos meus estudos, da minha dedicação e, claro, da equipe, a gente conseguiu fazer um trabalho, né, bacana que no final teve um resultado. No final do mês, não só atingimos a meta, mas a superamos em 25%. Então tá aí, gente, para vocês entenderem um pouquinho dessa questão, né? Quando a gente fala de contar histórias, é importante que a gente entenda que a gente precisa ter uma história com começo, meio e fim, que essa história seja coerente, que a gente consiga
através dessa história, chamar a atenção do recrutador, impactar o recrutador, mostrar para ele que sim, o que nós estamos falando é verdade e que a gente realmente se preparou para estruturar a nossa resposta, o nosso posicionamento, como nós queremos transmitir as nossas informações. Então, espero que esse vídeo possa realmente ajudar. Falei para você que ia ser bastante longo, mas com certeza com informações que vão agregar muito. Compartilhe esse vídeo, deixe um comentário se você gostou e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.